Mais informações ao vivo aqui da região da Grande Florianópolis. E vamos falar de eleição, gente. E para isso eu chamo o ND+, o nosso portal de notícias o mais acessado de Santa Catarina, ndmais.com.br. O número de eleitores entre 16 e 17 anos cresceu mais de 200% em 7 meses em Santa Catarina. Esse é o nosso destaque. Olha, em setembro foi lançada a campanha #Bora Votar. Mais de 52 mil adolescentes catarinenses estão aptos a votar nas eleições de 2022. Esse número, nessa faixa entre 16 e 17 anos, é resultado de um trabalho grande, enorme, né, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também de outros órgãos. Daqui a pouquinho a gente aprofunda. Vamos descer a nossa página, porque olha a diferença. Naquele mês, e aí a gente tem as informações completas no portal, o órgão nacional lançou a campanha com o intuito de engajar os adolescentes nesse processo eleitoral que é tão importante para fortalecer nossa democracia. Em abril de 2022, já são mais de 52 mil cadastrados e habilitados a votar nas eleições desse ano. Isso representa um aumento de mais de 200% e o Estado tem aproximadamente 185 mil jovens de 16 e 17 anos, conforme o IBGE. Isso quer dizer que 28% dessa faixa etária está apta a votar. Esse número ainda é baixo, você não acha? Ainda de acordo com os dados do TSE, no início de março de 2022, eram 37.610 jovens eleitores catarinenses de 16 e 17 anos inscritos, e esse número saltou no início de abril nessa porcentagem de 38%. Só para fechar, no Brasil, até o mês de março, pouco mais de 1 milhão, ou seja, 17,5% dos adolescentes brasileiros entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor. E o seu título de eleitor, de você que está acordando na nossa companhia, como é que está a situação? Parte desse trabalho, gente, tem incentivo à participação política e esse é um dos objetivos, né? E agora a gente fala sobre esse assunto, gente, porque a participação na vida política é extremamente importante e também esse trabalho é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Vale a gente destacar que, falando do seu título, a gente pode estar falando do pessoal que está tirando pela primeira vez ou aquele pessoal que precisa transferir, depende da situação, mas para esclarecer tudo isso, a gente conversa agora com o diretor-geral do TRE aqui do Estado, Gonçalo Agostini Ribeiro. Olá, Gonçalo, bom dia para você. Bom dia, Lucas. É um prazer estarmos conversando. Prazer é nosso, sempre importante falar sobre esse assunto. Data limite para regularizar é o dia 4 de maio. Hoje, né, nesse ano, você pode regularizar completamente o procedimento simples, online e leva poucos minutos, é isso? Exatamente. A Justiça Eleitoral ela disponibiliza uma ferramenta chamada TítuloNet. Ela está disponível na internet, pode ser acessada por smartphone, computador, notebook, enfim, e permite qualquer operação que o eleitor deseje possa ser feita de forma online. Por exemplo, ele quer fazer a sua inscrição, ele quer fazer a sua transferência ou regularizar o seu título, ele pode fazer isso tudo de forma online. E varia de acordo com cada situação, né? Exatamente. E, por exemplo, quem for fazer a inscrição, a primeira inscrição, como os jovens, ele vai ter que apresentar alguns documentos, né, e poderá fazer isto, inclusive, utilizando como comprovante de residência um documento que esteja no nome do seu pai ou da sua mãe. Porque, normalmente, um jovem, 16 ou 17 anos, ainda não tem uma fatura, algum documento de comprovante de residência que esteja no seu nome. No caso de quem precisa regularizar, mas mora de aluguel, como faz? Ele pode apresentar a cópia do contrato, né? E essa cópia de contrato equivale a um comprovante de residência. Basta estabelecer o vínculo do endereço que ele está apresentando com este contrato. E aí, Gonçalo, o pessoal pode tirar uma selfie, né, anexa esses documentos e ele passa por um processo de análise. Exatamente. O documento de identificação, documento oficial com foto, ele fará uma selfie com esse documento ao lado do seu rosto, frente e verso, vai tirar também uma foto do comprovante de residência, que pode ser conta de luz, água, telefone e, inclusive, o contrato, e vai anexar no formulário de requerimento, isso também é de forma online, e este documento é submetido à Justiça Eleitoral, que em até 8 dias dará a resposta a esse eleitor por meio de um e-mail, de um endereço eletrônico, e aí ele poderá, passado esse período,
baixar o e-título, que é o título eleitoral eletrônico. É um documento digital, então ele não precisa ir ao cartório nem para retirar o seu título eleitoral. Ele pode baixar e tê-lo no seu celular. Inclusive, no dia da eleição, poderá apresentar e será habilitado para votar. Vocês viram, pessoal? Vocês viram como é fácil? O Gonçalo leva poucos minutos para fazer isso, né? Pouquíssimos minutos. Em torno de 3 a 4 minutos. Inclusive, o procedimento um pouco mais lento é ele receber a comprovação. Mas isso é necessário porque no Brasil há um procedimento chamado batimento nacional e, vamos dizer, o eleitor ele transferiu o seu título para Florianópolis. Então, esse batimento nacional vai cruzar todos esses dados para definir onde ele será eleitor. Sempre vai prevalecer o último documento requerido, ou seja, aquele anterior permanece no seu cadastro eleitoral, mas ele vai ter a transferência efetivada. Vale dizer que o número do título eleitoral não muda. Se ele fizer a transferência, o que ocorre é que ele passará a ter um novo domicílio eleitoral, mas o número do título eleitoral permanece o mesmo. Gonçalo, todo esse processo de análise também serve para garantir a segurança e o exemplo, né, do nosso processo eleitoral, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil? Vale dizer que o cadastro eleitoral hoje é o maior banco de dados do mundo, numa única operação, ou seja, nós temos em torno de 140 milhões de títulos ou de inscrições na nossa base de dados. Destes, nós teremos em torno de 125 milhões que estarão aptos a votar. Você pode perguntar, e esses outros o que são? São títulos que foram cancelados, suspensos, enfim, que têm alguma restrição e não poderão votar naquela eleição. Certo, Gonçalo. E quem tiver dúvidas para fazer esse procedimento online também pode solicitar um atendimento presencial, é isso? Exatamente. Nós temos ainda a possibilidade do agendamento para se fazer de forma presencial em um dos nossos cartórios eleitorais a sua regularização. Isso é importante que se diga, deve ser feito quanto antes, porque o agendamento ele tem um limite diário para atendimento. E nós temos disponíveis as nossas plataformas www.tre-sc.jus.br e também o nosso 0800 647 3888, que é o nosso disque eleitor e pode sanar essas dúvidas. Certo, Gonçalo. A gente está colocando todos os telefones e endereços na tela para que você consiga se localizar e também realizar esse procedimento com segurança. Antes da gente encerrar, Gonçalo, eu queria falar sobre o processo de enfrentamento à desinformação, que também está relacionado com o trabalho do TRE, né? A gente tem em Santa Catarina, pessoal, um índice de votantes, o maior índice de votantes acima dos 70 anos no Brasil. E, recentemente, a gente tem visto, nesse mar de desinformação, que muitas vezes é compartilhado sem responsabilidade, uma notícia dizendo que os títulos dessa faixa etária, de pessoas dessa faixa etária, seriam cancelados. Diretor, como é que está sendo esse trabalho de combate à desinformação? E também esclarecer, é importante esclarecer, né, que isso é mentira. Isso é mais um boato que é propalado por pessoas com a má fé. O eleitor com acima de 70 anos, ele tem o voto facultativo. Ou seja, se ele não votou na eleição de 2020 e quer votar nessa, ele pode. Se ele não votou em 2018, 2020, mas quer votar em 2022, não há nenhum problema. A partir do momento que o voto dele é facultativo, a decisão de votar ou não é dele. Mas, de forma alguma, a Justiça Eleitoral faz o cancelamento de eleitor que tem mais de 70 anos. A única hipótese para isso é quando recebemos dos cartórios do Registro Civil, e isso é feito mensalmente, a informação dos óbitos. Nós recebemos a listagem das certidões de óbitos e, a partir disto, sim, aí é feito o cancelamento. É a única hipótese. Nós temos que receber de um órgão oficial a informação de que aquele eleitor faleceu. E, Gonçalo, pessoas, usuários que propagam essas notícias falsas, elas também são responsabilizadas, né?
Exatamente. A Justiça Eleitoral ela faz a apuração disso e encaminha aos órgãos competentes, seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal, para que seja localizado e responsabilizado pela propalação de informações que não são verdadeiras. E aqui vale dizer que nós temos nas nossas páginas, seja no TSE ou no TRE de cada um dos estados, um combate à desinformação com o fato ou boato. Todas as informações todas essas notícias que são veiculadas e que são falsas, elas têm uma resposta à altura para que o eleitor que tenha dúvida saiba qual é a informação correta. Tá certo, Gonçalo, conversei com Gonçalo Agostini Ribeiro, diretor-geral do TRE aqui do Estado. Muito obrigado, Gonçalo, pelas suas informações. Falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu agradeço, em nome do nosso presidente, o desembargador Leopoldo Augusto Brigman, e do nosso vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador Alexandre Divanenko, a oportunidade de estarmos conversando e levar a boa informação aos nossos eleitores. Nós agradecemos pelo seu tempo, pela sua dedicação. Muito obrigado, Gonçalo. Se você